Olá, pessoal. Eu vou falar hoje sobre crescimento e tratamento com o hormônio de crescimento. Então, assim, o crescimento, né, é a medida mais exata de saúde, né, de uma criança. Então, notadamente, o crescimento ele é regular. Porém, podem ocorrer variações de acordo com a estação do ano, com a presença de algumas doenças, por exemplo, né? Geralmente, essas faltas temporárias de crescimento durante essas situações, elas acabam sendo compensadas até se alcançar a vida adulta normal. Então, para o crescimento ideal, a criança necessita de uma alimentação adequada, né? De segurança emocional, é muito importante, e de um equilíbrio hormonal. A ausência de certas doenças graves, por exemplo, crônicas, também é importante, né? Para que a criança possa crescer. Se isso não acontecer, a criança pode não explorar todo o seu potencial genético e aí crescer menos do que deveria. Dois outros fatores importantes no crescimento são a genética e o crescimento intrauterino. A genética é muito importante. Geralmente, os filhos tendem a ser mais altos que os pais, né? A ideia é essa. Mas existe um alvo genético esperado, onde a gente se baseia para fazer uma previsão de estatura final. Os fatores intrauterinos, eles são muito importantes, já que a gente tem que considerar, né, que durante a gestação é o período que a gente mais cresce, principalmente entre o terceiro e o sexto mês ali de gestação. Então, o recém-nascido, frequentemente, né, ele será pequeno e de baixo peso se a placenta sofrer algum dano durante esse período, por exemplo. Portanto, se a criança pode ser menor devido a uma diminuição de nutrição adequada no período intrauterino. Por exemplo, se a mãe fumar durante a gestação, a criança pode nascer menor que o esperado, né? Embora o bebê possa recuperar esse crescimento perdido durante o nascimento, existe um risco de retardo de crescimento, né, se o dano for muito grave. O crescimento após o nascimento, ele apresenta mais ou menos três estágios. Primeiro, são os 2 primeiros anos de vida, né, que se caracteriza por uma alta velocidade de crescimento. No primeiro ano a gente cresce 25 centímetros e depois a gente cresce 12,5 em média. Então, em nenhum outro período da vida a gente vai crescer tanto. E, claro, os fatores nutricionais nesse período são muito importantes, mais importantes até do que os fatores hormonais. No segundo estágio, né, que acontece a partir do segundo ano de vida, o crescimento vai diminuindo e vai se estabilizando aí em torno de 5 centímetros por ano, mais ou menos, até a criança entrar na puberdade, né? Nessa fase, é muito importante a produção adequada do hormônio de crescimento, pois a deficiência na produção pode diminuir a velocidade de crescimento e causar uma baixa estatura no futuro, né? O estágio 3 aí acontece na puberdade. Quando a criança entra em puberdade, ela começa a ficar mocinho ou mocinha, eles fazem o chamado estirão puberal. Aí aumenta a velocidade de crescimento aí de 5 para 10 centímetros ao ano, né, dá um pulo. Geralmente a menina faz o estirão um pouquinho mais cedo e o menino um pouquinho mais tarde, né, e a menina para de crescer também mais cedo e o menino cresce até um pouco mais. Bom, o hormônio de crescimento, ele é produzido, né, um hormônio que é produzido por uma glândula que se chama de hipófise, que fica bem no meio do cérebro. Esse hormônio ele é necessário para o crescimento normal nas crianças, mas ele também tem outras ações já conhecidas, como, por exemplo, controla a quantidade de gordura no corpo, a quantidade de músculo, ele causa uma sensação geral de bem-estar, né? Então, qualquer doença na glândula hipófise ou próximo a ela, às vezes pode prejudicar a produção de hormônio de crescimento e causar uma baixa estatura, né? Bem, o hormônio de crescimento ele é produzido e ele é liberado pela hipófise em quantidade que varia durante o dia, né? Geralmente a hipófise vai liberando assim, a cada meia hora um pouco de hormônio. E essas liberações elas são maiores à noite, principalmente quando a gente dorme nas primeiras horas de sono, né? Então por isso que é importante a criança também dormir adequadamente. E como essa liberação é variável durante o dia, é muito difícil a gente fazer uma análise de hormônio de crescimento apenas medindo, colhendo sangue uma vez. Geralmente são precisos testes de hormônio para avaliar a quantidade ou não de hormônio de crescimento que a criança tem. Bom, existem várias causas de baixa estatura, mas uma delas é a deficiência ou a insuficiência de hormônio de crescimento, né? A causa disso, ela pode ser variável. Uma criança já pode nascer com uma insuficiência ou ela pode adquirir, né, mais tarde, durante a infância, uma insuficiência.
A partir dos 2 anos, então, como eu falei antes, é muito importante a presença de hormônio de crescimento em quantidades adequadas para o crescimento da criança, né? Quando não existe hormônio de crescimento suficiente, o crescimento vai diminuindo, a criança vai ficando pequena. E a gente vai vendo isso através da curva de crescimento. Por isso que é muito importante acompanhar o crescimento da criança com o pediatra para ver se está crescendo seguindo a curva ou não. Quando tem uma desaceleração, o pediatra já identifica e já encaminha para o endocrinologista para fazer o tratamento ou fazer a investigação. Quando, então, nesse caso, que é identificada deficiência de hormônio de crescimento, o médico, então, prescreve tratamento de reposição com hormônio de crescimento, para fazer que a criança retorne ao seu crescimento normal, né? E, claro, a estatura final, aí depende muito do início precoce do tratamento. Quanto mais cedo você fizer o tratamento, iniciar o tratamento da criança com deficiência de hormônio de crescimento, melhor vai ser a resposta. O hormônio de crescimento ele é uma injeção subcutânea, não existe comprimido, né, via oral, tem que ser injeção. Geralmente é feito à noite para imitar o fisiológico normal, né? E é um medicamento seguro, né, é aprovado para usar em criança pela Anvisa no Brasil, é aprovado para usar nos Estados Unidos, é aprovado para usar em vários países da Europa, então é um tratamento seguro para usar para a criança crescer. Então não tem nenhum efeito colateral importante até agora descrito no uso de hormônio de crescimento para a criança crescer. Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil e até mais.